Olá, queridos, espero que estejam bem. Hoje venho mais uma vez compartilhar um assunto bíblico para a nossa vida cristã e para o nosso crescimento espiritual na caminhada rumo ao céu. Bem, nós ouvimos a vida inteira falar que Jesus está próximo a voltar. Eu, pelo menos, cresci na igreja e eu cresci ouvindo: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas como nós somos teimosos em achar que Cristo tarde virá. A gente quer fazer da nossa vida uma vida rotineira, uma vida que a gente corre atrás dos nossos próprios interesses e a gente acaba deixando em segundo plano essa questão da volta de Jesus. A gente passa a olhar para os nossos ganhos próprios, a gente passa a olhar para as nossas conquistas, os nossos sonhos, tudo que é nosso, tudo que é voltado para o nosso eu, sendo que muitas das vezes Jesus está nos dando chances de arrependimento, porque ele realmente está prestes a voltar. A gente vê que o arrependimento é a base de todas as coisas, tudo envolve o arrependimento. E na época de Jesus, isso aconteceu. Na verdade, na história inteira da humanidade, isso aconteceu, das pessoas voltarem o olhar para si mesmas. E hoje a história se repete. Jesus sempre esteve à disposição para nos dar a cura, mas a cura só vem até nós desde que nos arrependamos e nos convertamos a Cristo. E agora é verdade. Jesus realmente está voltando. Vocês conseguem ver os sinais que Deus deixou escrito em sua palavra, demonstrando que ele estaria prestes a voltar? Uma das coisas que deveriam acontecer é as autoridades fazerem leis para restringir a liberdade religiosa. As autoridades vão reivindicar direitos que só pertencem a Deus. Vão pensar que podem forçar a consciência a qual só Deus deve reger, mas Deus agirá em favor do seu povo leal que guarda os seus mandamentos. Em todas as ocasiões que ocorre perseguição, aqueles que a testemunham tomam decisões, seja a favor ou contra Cristo. Aqueles que voltam para trás em tempo de prova, por amor à própria segurança, darão falso testemunho e trairão seus irmãos. A Bíblia diz que haverá falso reavivamento. Assim como aconteceu no passado, quando Jerusalém estava para ser destruída e Jesus deu sinais para que o povo de Deus saísse das cidades, e aqueles que obedeceram foram vitoriosos e conseguiram fugir e foram protegidos por Cristo, assim também será nos dias de hoje. Os cristãos que hoje obedecerem às advertências dadas por Deus vão sair vitoriosos na batalha, pois é Cristo que já venceu. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 21, e nós vamos ler o versículo 25 ao 28. Diz assim: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e sobre a terra, aflição das nações com perplexidade, o mar e as ondas bramindo. O coração dos homens desfalecerá por medo da expectativa daquilo que sobrevirá à terra, porque os poderes do céu serão abalados. E eles então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E aí, queridos, nós já estamos começando a sentir um pouco do que diz nesse texto? Nós estamos próximo da redenção? O que Jesus nos diz? Olhai para cima, levantai a vossa cabeça. Muitas das vezes nós somos levados diante de provações e dificuldades e momentos terríveis que somos propícios a ter neste mundo. Somos levados a abaixar a cabeça, a nos sentirmos pobres coitados, a nos sentirmos cauda e não cabeça, mas Cristo nos pede para levantarmos a cabeça, pois é Ele que já venceu e é Ele que vai vencer a nossa batalha também. Jesus vai vir para ressuscitar os mortos que morreram em Cristo e levá-los para o céu juntamente com aqueles que viveram a sua vida para obedecer os mandamentos de Deus. A Bíblia nos diz em Mateus, no capítulo 24, no versículo 38 e 39, sobre como eram os dias nos dias de Noé. E Jesus, ele compara os dias de Noé com os dias que estamos vivendo próximo à vinda do Filho do Homem. E o que diz a Bíblia? Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio,
Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E assim, teve uma situação nessa questão do Rio Grande do Sul que me chamou muita atenção. A gente estava conversando aqui em casa, né, sobre a questão, me veio à mente em perguntar aqui pro pessoal, pra família, como que foi essa questão lá em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, né, que do nada começou a encher e não deu tempo das pessoas fugirem ou teve algum aviso. E a gente viu um vídeo de carros de polícia passando no centro de Porto Alegre avisando: saiam correndo, saiam, está para vir algo terrível, vocês precisam fugir. E filmou as pessoas continuavam entrando nos comércios, nas lojas e saindo, continuavam andando como se nada tivesse acontecendo, olhando assim para os lados e a polícia passando, avisando com um som alto. E às vezes eu paro para me perguntar, será que quando Jesus voltar, nós vamos estar na mesma situação dessas pessoas? Continuando a viver a vida como ela sempre foi e não vamos estar enxergando os sinais que estão acontecendo e a realmente e tão esperada volta de Jesus? Será que vamos estar dormindo? Em 2 Pedro 3,12 nos diz que não está somente em nosso poder aguardar, mas também apressar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Marcos 13, no versículo 33, nos diz: tomem cuidado, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Deus nos diz aqui para nós vigiarmos e orarmos. Esse também é o nosso papel no momento em que estamos vivendo. Não adianta nós obedecermos às advertências dadas por Deus na hora que a gente quiser, no momento em que estivermos tranquilos para obedecer. Não. Nós precisamos obedecer às advertências na hora certa. Somente assim seremos salvos. Os que vigiam à espera da vinda de Cristo não aguardam de forma ociosa. Temem ao Senhor e aos seus juízos. Purificam o coração pela obediência à verdade. Combinam vigilante espera com ativo serviço. Seu zelo é renovado para colaborar com as forças divinas para a salvação de pessoas. Revelam especialmente a verdade para esse tempo. Dão advertência especial para esta geração. No finalzinho de Mateus 24, vem falando sobre o mau servo. O mau servo diz: o meu senhor demora, ele tarde virá. Só que a sua influência leva as pessoas a uma procrastinação presunçosa e negligente. E elas são confirmadas em seu mundanismo e apatia. Os que vigiam à espera da vinda de Cristo são considerados os bons servos. Mas e o mau servo? Ele tem desejos terrenos e pensamentos corruptos tomam posse da sua mente. Ele come e bebe com os bêbados, ou seja, aqueles que estão em uma vida espiritual que nem é quente e nem é fria. É uma vida espiritual morna. Ele une ao mundo em busca do prazer. Ele espanca seus companheiros, acusando e condenando aqueles que são fiéis a Deus. Ele mistura-se com o mundo e ambos crescem juntos na transgressão. O que acontece? As pessoas riem das advertências e dizem que ouviram isso desde a criação e agora vai acontecer novamente, igualzinho nos dias de Noé. Alguns aguardam a atitude dos seus líderes. O que meus líderes vão fazer? O que eles fizerem, eu vou ser sua ovelha e vou atrás. Mas muitas das vezes, os próprios líderes estão sendo enganados. Eles dizem: isso não vai acontecer agora, a gente deve aproveitar os nossos prazeres, vamos aproveitar o momento, o que vier na nossa mente, no nosso corpo e o que der vontade de fazer. Porém, os sinais estão se cumprindo e aproxima-se uma repentina destruição. Cristo virá como um ladrão. Temos um inferno a evitar e um céu a alcançar. Não é tempo de nossas famílias continuarem passando momentos e mais momentos em busca de prazeres insignificantes que vão ficar nessa terra e não vão ser possíveis usufruir na eternidade. Não é tempo dos pais encobrirem os defeitos, os pecados, as falhas de caráter de seus filhos. É tempo dos pais cumprirem o seu papel como pais em que estão cuidando dos filhos que não são meramente deles, mas sim de Deus.
Deus vai pedir conta dos pais e das mães. Deus vai pedir conta dos filhos. A salvação não é uma corda que vai puxando a família inteira e todos vão indo atrás para o céu. Não, a salvação é individual e nós precisamos estar nos preparando para o grande dia. Ah, mas eu amo meu filho. Ah, mas eu encontro com meu filho só à noite. Eu tenho dó de ser tão rude, de ser tão assim, falar coisas que vão deixar ele triste. Vocês precisam preocupar se vão deixar Cristo triste. Jesus vai ficar triste com a sua atitude? É isso que nós devemos pensar. A salvação não é uma corda que vai puxando todos, mas o membro da família pode influenciar outros membros da família para estarem unidos no mesmo propósito. No livro Desejados de Todas as Nações diz o seguinte: as pessoas continuam na rotina normal de suas vidas, enquanto isso, Satanás vê que seu tempo é curto. Tem posto todas as suas forças para que as pessoas sejam enganadas, seduzidas, ocupadas e enlaçadas até que o tempo da graça tenha terminado e a porta da misericórdia esteja para sempre fechada. E eu gostaria de finalizar aqui com uma advertência do nosso mestre, individualmente para mim e para você, e está em Lucas, no capítulo 21, no versículo 34 e 36, diz o seguinte: e tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos e embriaguez, e cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente. Vigiai, pois, orando sempre, para que sedes considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Esse é o meu desejo para minha família e para a sua. Usemos o nosso tempo hoje, que possamos aceitar as advertências no tempo certo, na hora certa em que Deus nos chama, e nos preparemos para desfrutarmos das maravilhas e das bênçãos celestiais de estarmos no céu ao lado de nosso amado Mestre.